Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com a astrônoma Iana Martins. Oi, gente. E o divulgador de ciências, Luiz Bento. Fala, galera. Nesse episódio vamos falar sobre a tragédia de Petrópolis e outras tragédias relacionadas ao grande volume de chuvas registrados nesse início de ano. E no segundo bloco vamos falar sobre o Carnaval de 2022 e suas contradições. E olha, são muitas contradições. Então vamos direto para o primeiro bloco. Começando o primeiro bloco, Iana, nos explique um pouco mais sobre as causas e consequências dessas tragédias que a gente viu no noticiário aí nas últimas semanas. Pois é, Lu, é até triste a gente falar sobre isso, né? Mas a gente tem que falar. Dia 15 de fevereiro, na semana passada, uma chuva descomunal atingiu a cidade de Petrópolis, que fica na região serrana do estado do Rio. Choveu em 6 horas, o que era previsto mais ou menos aí para um mês inteiro, né? Uma quantidade de chuva enorme. E o resultado disso foram deslizamentos de terra provocados pelo acúmulo intenso da chuva. E até o momento que a gente está gravando aqui o podcast, né? No dia 24 de fevereiro, nós temos 208 mortos e 55 pessoas desaparecidas. Infelizmente, em ocasiões muito recentes, nós tivemos situações bem parecidas com essa. Em dezembro e janeiro, ocorreram temporais no sul da Bahia, que foi considerado o pior evento de desastres naturais na história do estado, né? Onde morreram 26 pessoas ao todo. Em Minas e em São Paulo também ocorreu algo parecido, em São Paulo, especialmente nas cidades de Francisco Morato e Franco da Rocha, vitimando também 26 pessoas em Minas e 34 pessoas no estado de São Paulo. Iana, de Minas a gente tem que lembrar de Capitólio também, né? Que foi logo na virada do ano e acaba que também está relacionada à quantidade de chuva, né? Por mais que ali também tivesse uma questão geológica daquela rocha já tá se soltando, mas tinha alerta de grande volume de chuva para a região. Então acho que é outra tragédia aí que a gente tem que lembrar, né? Exato, a situação do Canyon, né? Também uma tragédia horrorosa. E eu queria trazer algumas reflexões aqui pra gente, né? Historicamente nós temos uma alta incidência de precipitação no verão, isso não é segredo para ninguém, muito menos surpresa. Mas o que nós estamos vendo agora são desastres que parecem cada vez piores e cada vez mais frequentes, né? E eu queria deixar algumas perguntas. Até onde essas tragédias elas podem ser consideradas naturais, né? Quantas dessas centenas de pessoas que morreram poderiam estar aqui com a gente, com seus familiares, com seus amigos, enfim? E em um cenário que a gente está vendo cada vez mais próximo de colapso ambiental, nós devemos simplesmente aceitar que essas situações vão se repetir em dimensões cada vez maiores, e eu acho que o primeiro passo é entender que nós temos uma combinação de fatores ambientais e humanos nessas tragédias. Em Petrópolis, por exemplo, o volume de chuva foi completamente absurdo, a gente sabe disso, mas é um desastre anunciado, né? Uma vez que a cidade já tem um histórico grave de deslizamentos. E isso especialmente a concentrações populacionais que estão em áreas mais vulneráveis, né? Mas não é só isso. Justamente por já ter esse histórico, por que nós não temos um sistema de alertas mais eficientes para prevenir desastres mais severos como esses? Então, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ele só avisou a Defesa Civil local quando o volume de chuvas na cidade já estava muito elevado. Então, o que a gente pode mudar? O que pode ser feito como política de estado, de município, política federal, para que isso não se repita? Perfeito, esse monitoramento é muito importante, né? E assim, a gente consegue prever muita coisa, né? A meteorologia a gente consegue prever chuva, tudo bem que existem casos que vão ser excepcionais, que o volume de chuva vai ser muito maior do que o previsto, mas a gente também consegue prever um deslizamento, a gente tendo uma série de dados e informações que a gente coleta de uma região, e aí o Luiz trouxe pra gente aqui também alguns levantamentos que ele fez, algumas previsões, inclusive para Petrópolis. Eu acho que, assim, desse caso, né, que com certeza é muito triste, né, a gente tá aqui já uma semana, né, do que aconteceu, né, e a gente tem que entender que uma certeza que a gente tem absoluta nesse caso é que não faltou ciência e estudos de previsão do que poderia ocorrer nessa área. Por exemplo, o Rio Quintanilha, que é um rio importante na região de Petrópolis, ele é responsável pelo maior histórico de ocorrência de transbordamentos no estado inteiro do Rio de Janeiro. Então, assim, é um dado que a gente sabe que acontece e é um rio de Petrópolis. Então não é uma novidade, né, ainda mais considerando o estado inteiro do Rio. Outro dado importante é que a região serrana do Rio ela já teve mais de 3.000 eventos de deslizamentos, né, considerando as últimas décadas. Né? Também não é nada
normal. É uma coisa completamente típica dessa região acontecer esse tipo de deslizamento. Então, assim, quando a gente fala que a gente precisa, por exemplo, quando chove muito, essa região aconteceu uma tragédia com as pessoas. Sim, uma tragédia social, uma tragédia das pessoas mesmo. Porque não é uma tragédia natural, né? É um evento que tem um componente natural, claro, da quantidade de chuvas que foi absurda, mas a gente sabe o que pode acontecer, o potencial de acontecer, né? Então, todos esses dados que eu tô falando aqui, e a gente vai colocar também um link na nossa pauta aqui, para vocês lerem depois, quem estiver interessado, foi tudo registrado, estudado, mas arquivado, né? Aparentemente não chegou diretamente na mão das pessoas que deveriam fazer, né? Utilizar esses dados para fazerem políticas públicas, ou pelo menos, se chegou, elas não atuaram, né? E isso que eu tô falando aqui, desses dados que eu levantei, são dados muito simples, né? Que correlacionam diretamente a quantidade de chuva na região pelo deslizamento na área, não é nada muito complexo. Mas se a gente considerar tecnologias mais modernas, imagina o que a gente tem hoje em dia, a gente está em 2022, né? A gente tem fotos aéreas com drones, a gente tem mais satélites, cartografia digital, vários dados e componentes tecnológicos que ajudam a gente mapear a área de risco, não só em mais detalhes, por rua, por bairro, mas em tempo real também. E pode estar disponível, por exemplo, na internet, né? Em São Paulo a gente tem uma iniciativa interessante que é o GeoSampa, que é um sistema que fornece esse tipo de dado para a população e está disponível para o gestor público tomar essas decisões. Então é muito importante utilizar as tecnologias que já existem para a gente conseguir prever melhor áreas de risco e poder deslocar as pessoas de lá muito antes do que quando acontece essa chuva, né? Então isso em relação aos dados, né, Luciano? Assim, em relação ao que existe de dados do passado e o que a gente pode gerar. Mas eu acho que uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar e que eu acho que é pouco tratado na mídia em geral é a tragédia humana envolvida nesse cenário. É claro que a mídia trata as pessoas, mostra as tragédias familiares, mas essas famílias, simplesmente depois de um tempo, outra tragédia vem, né? Agora a gente está hoje estourando uma guerra, né, da Rússia, então a tragédia de Petrópolis simplesmente vai para o esquecimento no noticiário e deu muitas pessoas que acompanham tragédias no seu dia a dia, né? Mas as famílias que foram desalojadas, com certeza essa tragédia não vai passar tão rápido. Elas podem ficar anos, décadas até dependente de aluguel social, que é um valor que normalmente não é tão proporcional à moradia dela, e ela não consegue alugar na área onde ela gostaria, onde ela trabalha, onde a família vive. E tem muita gente esperando soluções de moradia justa em locais seguros por muitos e muitos anos, né? Então as relações familiares numa tragédia dessa são completamente destruídas. Vidas, sonhos, desejos das pessoas, né? Você imagina um adolescente, né, que está morando lá em Petrópolis, que a casa que foi desalojado e que agora ele simplesmente não tem mais. Ele perdeu os bens materiais da família, o material de estudo dele. Como é que fica a cabeça dele para prestar um vestibular, para continuar o ensino médio, né? Então, assim, uma tragédia como essa, ela destrói não só os bens materiais, a própria casa em si, mas como bens afetivos, memórias, a dignidade das famílias mesmo. Então isso é muito profundo, né? E normalmente a gente não percebe, não trata disso. Então, assim, eu acho que a lama vai passar, né? Assim, a gente tem Brasil inteiro solidariedade, corrente de doações, de dinheiro, de alimentos, de roupas, mas a tragédia fica para quem tá lá, né? Não só para quem perdeu tudo, como também para quem mora numa área de risco, em Petrópolis ou em outras da região serrana, e que tá pensando na próxima chuva. Então essas pessoas têm a vida completamente afetada psicologicamente também. E na pesquisa desse programa, para fechar aqui meu comentário, a gente estava pesquisando dados sobre Petrópolis, né? Então a gente achou muita coisa de dados, mas eu tentei focar um pouco nesse aspecto mais humano, né? E eu achei um caso muito interessante e tocante, que é da Thaís Andrade Bulhões, né? Ela fez um trabalho de conclusão de curso, que é aquele trabalho que a gente faz no final da faculdade para ganhar o diploma, no curso de Antropologia na Universidade Federal Fluminense, né? Aqui de Niterói, né? No estado do Rio. E ela é muito tocante porque ela fez um trabalho final de curso sobre a tragédia pessoal dela, né? Ela morava em Petrópolis em 2004 e não é nem a última, nem penúltima tragédia, né? Uma das últimas tragédias de Petrópolis, que é recorrente, e ela simplesmente perdeu tudo. A família perdeu a casa dela, perdeu familiares, perdeu amigos, e a família dela até hoje ainda depende de aluguel social, né? Como eu falei, é uma taxa que a prefeitura paga para a pessoa conseguir morar em outro local, enquanto ainda ela não consegue uma casa. Então a família dela não conseguiu a casa. Então a tragédia de 2004 mudou a vida até hoje. E ela defendeu esse trabalho final de curso em 2018 para mostrar, para tirar do peito dela, e ela descreve isso no trabalho dela, como isso é importante para ela, e botar no papel foi uma coisa tão difícil para ela. Então, assim, o relato dela é realmente tocante. Quem tiver interesse, também vou botar um link para vocês lerem. Eu acho muito importante esse tipo de registro. Essa questão social é importantíssima, e a gente, assim, normalmente quando a gente pensa em mudança climática, tem sido muito discutido por causa desses eventos de começo de ano, a gente normalmente pensa em elevação de nível do mar, pessoas que estão no litoral, mas a gente esquece desses eventos extremos mais frequentes. Então essas chuvas em grande volume tem uma correlação aí, e aí quando a gente pensa, né, nessa questão de mudanças climáticas, já tem
série de alertas e de informações que a gente tem levantado nos últimos anos, e a Ana trouxe algumas coisinhas também, né, Ana? Pois é, no contexto que nós vivemos de mudanças climáticas, o IPCC publicou um relatório no ano passado, onde ele já alertava cenários bem catastróficos que dependem do aumento da temperatura média do planeta. E aí a gente sabe que isso pode variar desde 1 grau, que é o que nós temos agora, até 4 graus, que é se a gente não fizer absolutamente nada. Mas em todos eles, nós sabemos que as chuvas vão ficar mais fortes e vão ficar mais frequentes. Num cenário que não é mais possível de ser alcançado, que é o que a gente está agora, de aquecimento de apenas 1 grau Celsius desde 1850, esses episódios extremos que costumavam ocorrer aí uma vez por década, inclusive a gente pode lembrar da última tragédia que ocorreu em Petrópolis, que foi a de maior magnitude em 2011, já se passaram aí praticamente uma década, isso vai ocorrer 1,3 vezes mais no caso de enxurradas, e com um volume de água 6,7% maior. Então, assim, pode não parecer um número muito alto, mas isso é considerando um cenário que a gente não vai alcançar mais. A gente sabe que a Terra vai aquecer, uma temperatura média vai aquecer mais. Se a gente considera um cenário de 4 graus, esses números vão ser muito maiores. E projeções mais regionais também mostram que a região Centro-Sul vai receber um volume maior de chuvas concentradas em até 5 dias. Gente, se nós tivemos esse desastre enorme com uma chuva que foi concentrada em 6 horas, o que vai acontecer em 5 dias? É aterrorizante pensar nisso. E por que eu tô falando isso, né? O IPCC publicou esse relatório em 2021, como eu falei, só que nós já tínhamos também um relatório nacional publicado em 2015, chamado Brasil 2040, Cenários e Alternativas de Adaptação à Mudança do Clima. E nele constavam alternativas para enfrentamento das chuvas, como obras básicas de infraestrutura urbana e de recursos hídricos. Então, o meu ponto aqui é por que o poder público finge que não vê um problema como esse, tão grave e tão recorrente, sabe? Nós precisamos de uma ação conjunta das esferas municipal, estadual e federal para atuar em casos assim e tornar a prevenção e mitigação desses danos como uma política de Estado, não de governo. Isso tem que ser algo eterno. Isso não pode ser algo de uma gestão. E governo esse, né, o governo estadual, que se absteve de utilizar cerca de 236 milhões de reais do orçamento do Rio de Janeiro para a prevenção a riscos de enchentes e deslizamentos e para a recuperação de áreas atingidas. Essa verba, ela poderia ter sido utilizada para regularização fundiária, por exemplo, sabe? De locais que estão em encostas de morros, melhoramento dessas regiões vulneráveis. E isso não foi feito. Então é muito revoltante, né? É muito triste pensar nas consequências que isso teve e que isso, infelizmente, vai continuar tendo. Entra um pouco naquilo que eu falei antes do Luiz. A gente consegue prever uma série de coisas, uma série de informações e que a gente poderia agir antes de algo acontecer. E aí, mas parece que a gente tem que esperar acontecer, esperar as pessoas morrerem pra ir, tinha que ter tirado a de lá, né? Por favor, né? A gente tem que... Aí pega o helicóptero, vai lá, sobrevoa e dá cesta básica, né? Então... É complicado, mas aí fica a pergunta aqui pra gente, que cidade queremos, né? A gente quer uma cidade que acolhe as pessoas, que as pessoas têm moradias dignas, ou uma cidade onde as pessoas se amontoam em morros e em locais de risco. Tá cansado de ver isso nas grandes cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, todas as favelas que tem ali. Aqui em São Paulo também, a gente tem inúmeras favelas, por mais que algumas, as maiores de São Paulo não sejam em regiões de morro, mas a gente sabe que tem um monte de ocupações em regiões de morro, de serras, que vão estar em áreas de risco, ou ocupações que estão em locais de alagamento de corpos d'água, né, rios, riachos, e que na primeira chuva vai alagar, ou moradias precárias na beira desses rios nossos encanados aqui em São Paulo, que não tem pra onde a água ir, ela vai pra algum lugar, então vai pra dentro da casa dos pobres, né. E ninguém quer morar lá, né, Luciano? Assim, é diferente do que alguns governantes falam, né, aí claramente ninguém escolheu ir pra lá porque quis, né. Exato. Até trazendo um dado, a gente sabe que existe uma super concentração de pessoas em poucas regiões do país, mais precisamente 0,68% do território brasileiro é ocupado por 85% da nossa população. Então, cerca de 180 milhões de pessoas estão em menos de 1% do território brasileiro. E aí as pessoas, né, em busca de uma vida melhor, até hoje tem gente saindo do Nordeste, vindo para São Paulo, indo para o Rio, para tentar arrumar um emprego, para tentar ganhar um dinheiro e mandar para a família. E aí essas pessoas chegam na cidade, não conseguem um emprego ou não conseguem uma moradia próxima do trabalho e tem que ficar morando longe para conseguir pagar um aluguel, né? Então a gente tem
tem que pensar em políticas públicas a longo prazo. A gente tem que começar a planejar as nossas cidades. Já passou do momento, já passou da hora. Há muito tempo que a gente fala disso. Que essas pessoas possam ter trabalho próximo de suas casas para que elas não tenham que deslocar por horas, pegando vários ônibus para chegar no trabalho, trem, metrô, que tenham saúde, educação e lazer acessível e que elas saibam, se sintam seguras que suas casas, seus bens e as pessoas que elas amam, elas não vão ser perdidas na primeira chuva, no enchente ou no deslizamento. Acho que isso, quando a gente pensa em poder público e numa responsabilidade pública de um governante, é dar essa tranquilidade e ajudar junto da sociedade a construir uma cidade que todo mundo vai ter uma vida boa, plena, e vai poder aproveitar o máximo possível. E também é um de eleição, né, Luciano? Então se a gente quer realmente mudar, é bom escolher pessoas que a gente sabe que estão preocupadas com isso. Porque senão eles pensam em outra coisa na hora de votar, né? Nesse segundo bloco, vamos falar sobre o Carnaval de 2022 e suas muitas contradições. Tem cidade que cancelou e cidade que não cancelou o Carnaval, mas tem cidade que cancelou, mas liberou. Luiz, explica pra gente o que tá acontecendo. Eita, tá confuso mesmo, Luciano. Eu acho que depois da pauta de Petrópolis, uma pauta que seria mais alegre, mas na pandemia não deixa a gente ficar alegre nem no Carnaval, né? Bem, eu acho que pra contextualizar, é importante falar que na pandemia, ao longo da pandemia, a gente sempre viveu uma discussão que muitas vezes era restrita sim ou não, errado ou certo. Lá no começo a gente lembra das discussões, né? Economia contra a saúde. Tem que ter lockdown, não tem que ter. Lockdown é aquilo de travar, né? As pessoas ficarem em casa ou não, né? Emprego, comércio, dinheiro, circulação de dinheiro depende das pessoas circularem, mas não podia. Enfim, a gente sempre ficava naquela discussão, né? A ciência, os epidemiologistas favoráveis a gente a ter mais distanciamento, a ficar mais em casa, enquanto muitos políticos defendiam que tem que botar as pessoas na rua mesmo, né? Então, assim, a gente vivia sempre nessa discussão sobre isso. Então, com certeza vocês já ouviram muitas essas frases nos noticiários ao longo do último ano. A agenda pública de combate à pandemia, na realidade, na rua, ela tem que passar isso, passar essa dualidade, né? Existem pontos positivos e existem argumentos interessantes de ambos os lados, né? E não tem só dois lados também, né? Então a gente, claro, tem que se preocupar também com a economia, com os empregos, mas as pessoas têm que estar vivas, né? Para estarem trabalhando, né? Então a gente precisa se preocupar também com a saúde delas, né? Então acho que uma coisa importante que a gente descobriu também, na verdade isso já existia, né? Desde sempre, pegar dados de antes da pandemia, a gente sabia que medidas que a gente chama de não farmacológicas, que não são vacinas nem remédios, medidas que as pessoas podem tomar de custo quase zero, ajudam muito a diminuição da epidemia, o fluxo da pandemia, a contaminação. E basicamente essas medidas não farmacológicas principais é distanciamento, evitar aglomeração e muita ventilação. A gente tem hoje a nossa variante, né, do nosso grande amigo SARS-CoV-2, esse nome bonito, que é Omicron. A gente sabe que ela chegou de uma maneira bem diferente, né? Comparado com a Delta, a última, as outras variantes, ela tem um potencial de espalhamento maior, mesmo ela pensando individualmente nas pessoas, a ação dela nas pessoas, ela é considerada, entre aspas, claro, um pouco mais leve. Mas considerando que ela espalha muito, né, isso que, entre aspas, seria um pouco mais leve, causa um estrago muito grande. E hoje em dia, a gente sabe que ela já é a variante dominante no país, né? Luiz, é aquilo que a gente comenta, né? Quanto mais casos tiver, maior a chance de um caso ser grave ou de surgir uma nova variante. Então, com certeza, né? Mas que a gente falou até no episódio passado, episódio 1, né, que a gente chegou a um platô de vacinação. Então tem, claro, nosso nível de vacinação está alto, comparado até com outros países, mas se essa variante espalha tão rápido, como a gente sabe, tá vendo, ela chega em pessoas até não vacinadas também, ou pessoas com dose atrasada, então ela vai sim causar morte, e os dados estão mostrando isso, né? A gente viu que os dados de morte dessa variante agora, né, desse último mês, chegaram em níveis até da Delta, né? Passou de 1.000 mortes no país inteiro, então é sim de preocupação, mas eu acho que é claro que a gente tem que entender que a gente está num momento diferente da pandemia, da relação das pessoas com atitudes de lockdown, de fechamento, de cancelamento de atividade, de festividade. Não tem como fugir, né? Não tem como a gente simplesmente avaliar, olha, agora a Omicron realmente aumentou o número de mortes, vamos deixar todo mundo em casa de novo, lockdown. Não vai existir mais lockdown no Brasil. A gente tem que entender que medidas como essa tem que levar em consideração a população, quem trabalha, e tem muitos e muitos outros fatores envolvidos que não só os dados frios, né? Que os cientistas vão pegar e mostrar. É claro que isso é importante, a decisão não pode ser tomada somente isso, né? Então, considerando o final do ano, as festas de final de ano e agora o carnaval, essa discussão voltou à tona. Se a gente tem que ouvir mais um lado, mais o outro, essa dualidade, eu acho que a gente tem que passar um pouco dessa dualidade. Não é uma decisão simples você, no final do ano, a discussão era ter festa ou não, né? E acabou sendo no meio do caminho, né? E agora o carnaval também, muitas grandes cidades simplesmente eliminaram o carnaval de rua. O Rio de Janeiro, ele acabou adiando o carnaval, assim como São Paulo, no carnaval na Sapucaí, né, de escola de samba, mas o de blocos ele foi literalmente proibido nessas grandes
grandes cidades, né? E com certeza são medidas que são importantes serem discutidas e pensadas, mas eu acho que outros fatores têm que ser levados em consideração, né? Não é uma decisão simples você fechar uma festa, não ter uma festa, e não pode ser uma decisão somente com base em dados, né, frios, né? Então acho que tem que considerar fatores que estão muito além dos computadores, né, dos laboratórios, dos epidemiologistas, e também muito, muito, muito distantes das nossas timelines, né, das nossas redes sociais, em que a gente faz uma análise sentada em casa, né, no banco de casa, né? Então a gente tem que considerar outros fatores e outros tipos, outras categorias de trabalhadores que estão envolvidos. A gente que gosta de carnaval, a gente pensou que 2022 ia rolar, porque não rolou 2021. E aí, 2022 a gente, agora vai. E aí, não, né? A gente veio a Omicron e a situação ficou bem complicada, né? A gente bateu todos os recordes possíveis de números de casos. Nem no começo da pandemia, nem na segunda onda, não teve o tanto de casos que a gente teve agora, nesse começo de ano. E o número de casos começou a cair, mas o número de mortes ainda está elevado. Então, assim, pensando nesse sentido, não era a hora da gente realmente fazer um carnaval, mas como o Luiz disse, é uma situação complicada, é um momento complicado, né? E aí, não só o Brasil não está mais fazendo um lockdown, mas outros países, Inglaterra, Espanha, nem cogitam falar disso. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração e levar em consideração realmente as pessoas que estão sendo diretamente afetadas, não estão podendo trabalhar no carnaval, não estão podendo fazer as coisas que sempre fizeram e levantar uma renda ali que seria útil para eles durante o ano todo. E o que torna muito contraditório é cancelar o carnaval de rua, local aberto, ventilado, poderia se fazer com distanciamento. Todas as medidas farmacológicas a gente sabe que funciona, né? Exato. E liberar festa privada em local fechado. Local fechado que a gente sabe que vão ter de 500, 1.500 pessoas num local fechado, fazendo festa, pulando, respirando pra caramba. E aí a gente viu em algumas das coisas que a gente leu aí nesses dias que vão seguir todas as regras, inclusive usar máscara, né? Mas, gente, vamos lá, ninguém usa máscara numa balada, né? Por favor. É até zoeira da nossa cara, assim, falar, não, tem que usar máscara. Tá. É o clássico pra inglês ver, né? Todo mundo chega de máscara, mas na hora, né? Como é que vai beber, né? De máscara, né? E a gente tem que pensar que a corda rompe pro lado mais fraco, pra galera dos bloquinhos, pra galera que organiza festa no bairro. E os grandes produtores de festas, né? De eventos grandiosos que contratam a Anitta. Tudo bem, a Anitta é ótima, mas a gente sabe que um show da Anitta não é barato. A gente sabe que envolve muita grana por trás disso. Esse povo tem influência política e eles saíram ganhando nessa situação toda. E aí, pensando nisso, convidamos uma pessoa diretamente ligada ao estudo e divulgação cultural e popular, que é a Natália Santana, de 35 anos, que é bióloga, artista educadora e uma das fundadoras do projeto Girô, Vivências em Danças Populares. Eu nasci e cresci na zona oeste do Rio de Janeiro, em um bairro chamado Campo Grande, e desde pequenininha que eu sempre brinquei, né, principalmente com carnaval de rua, mas há 10 anos que eu venho me inserindo e pesquisando mais sobre o carnaval de rua e pensando nesse cenário atual, né, e totalmente atípico que a gente tem vivenciado, eu acho que deveremos sim seguir normas de restrições por conta de tudo. Porém, o que a gente tem visto é que essa corda ela pesa sempre para o nosso lado, né? E o carnaval, que é uma manifestação de resistência cultural e que recebe tantas pessoas e que é uma manifestação, né, agregadora em todos os sentidos, assim, que permeia tanto setores culturais como econômicos e sociais, né? E, ao meu ver, se a gente não tem essa possibilidade, né, de fazer essa festa acontecer na rua, na sua forma mais visceral, não faz menor cabimento a gente privatizar, né, essas festas, como a gente tem visto. E o que eu acredito que uma das formas que o poder público ele poderia fazer para minimizar todas essas consequências que a gente vem sofrendo seria buscar, né, espaços com eventos gratuitos para a população, assim, como um todo, né, que tenha esse acesso também e que realmente possa fortalecer as pessoas que vivem dessa arte tão milenar. Né, pensando que para muita gente também esse carnaval são apenas 4 dias, mas para que esse movimento aconteça, são muitas mãos que trabalham diariamente, né, ao longo do ano, assim. Uma das maiores autoridades, né, nesse país em termos de cultura e carnaval, que é o historiador, escritor e professor Luiz Antônio Simas, ele declarou através de um tweet o seguinte: do jeito que está o Rio de Janeiro, com dezenas de festas privadas anunciadas para todos os dias, só existe um lugar seguro para quem não gosta de carnaval e vai ficar na cidade e se esconder, que é o Sambódromo. E eu achei... Genial demais, eu achei, assim, fantástico, né? Primeiro que ele é maravilhoso e depois que foi uma crítica, assim, muito cirúrgica.
E eu acho que assim, gente, sendo da folia ou não, não tem como negar que o carnaval, ele é uma celebração cultural de grande importância aqui no Brasil, né? Ainda mais em cidades como Recife e Olinda, Salvador, Rio, entre outras. E eu acho que é muito triste ouvir os comentários da Natália, por exemplo, sobre essa privatização do carnaval e pensar que o adiamento / cancelamento, né, pode acontecer pelo segundo ano. Pode não, vai acontecer. E mais que isso, eu acho que mesmo boa parte dos profissionais autônomos que dependem fortemente, né, dessa época do ano para faturar um pouco mais e guardar um pouco que seja desse dinheiro, tá ciente de que nós ainda não estamos em uma situação favorável no quesito epidemiológico a um evento de magnitude como o carnaval, né, que gera grandes aglomerações. Então só restam duas alternativas, essa população, né, se arriscar em eventos clandestinos que nós sabemos que vão ocorrer, já estão ocorrendo, ou não ter rendimento nenhum e não vão colocar comida no prato da sua família, né? E a gente sabe o que vai ocorrer. A gente sabe que essa primeira possibilidade é muito mais provável. Eu lembrei também da fala da Iana, tem um certo conservadorismo pequeno, né, assim, com cabeça pequena, que também já é contrário ao carnaval em geral, né? Então é uma boa oportunidade para você simplesmente ignorar uma festa popular, né? Então você usa a sua ideologia, o seu pensamento político, religioso, ideológico para você atrapalhar uma festa que sabe que deveria acontecer e que é importante para muita gente, né? Essa questão que a Ana trouxe e que o Luiz reforçou, de como que ficam as pessoas que dependem do que ganham no carnaval para viver e já estavam o ano passado sem isso, e como que eles vão ficar nesse ano agora. E aí, para responder isso, a gente resolveu perguntar para quem tá na linha de frente, né, um ambulante. Então, com vocês, a Aline Gomes Cardoso, ela tem 30 anos, é ambulante de evento e produtora do espaço A Garagem das Ambulantes no Rio de Janeiro. A importância do carnaval de rua para os ambulantes, ela é imensurável, porque além de ser a época do ano que os ambulantes conseguem ganhar o maior valor de dinheiro que ganham o ano inteiro, é desse evento que os ambulantes tiram para fazer uma obra em casa. Eu conheço mães solos que trabalham de ambulante, que elas trabalham no carnaval para pagar o dinheiro, para pagar o colégio do filho o ano inteiro. É desse dinheiro que as pessoas conquistam alguma coisa, trocam um móvel. O auxílio da prefeitura, ele é uma covardia, porque ele não abrange os ambulantes. Ele abrange uma parte de pessoas que elas nem todos são ambulantes de verdade. A maioria dessas pessoas são pessoas que trabalham e tiram o carnaval para poder arrumar uma renda. Os ambulantes que vão receber esse benefício da prefeitura, eles são cadastrados pela Ambev. E a Ambev não tem nenhum vínculo com os ambulantes. A prefeitura pegou o cadastro da Ambev para poder pagar esses ambulantes, porque é o único cadastro que ela tem. Porque a prefeitura do Rio de Janeiro não tem não tem um cadastro de ambulantes. Os ambulantes para a prefeitura não existem. A gente movimenta uma renda para o Rio de Janeiro imensurável também. Não só no carnaval, mas durante todo o ano. Então, esse auxílio, ele é uma covardia, porque ele não beneficia quem realmente vive disso. Nós tivemos uma reunião com a prefeitura, que ela foi, ela foi boa. Eu na reunião me senti que talvez eles saibam que eu exista, mas ainda não saiu nada concretizado dessa reunião, né? E como eu falei mais acima, a gente consegue um carnaval bom de rua ali na rua. A gente trabalha dia e noite sem dormir, gente. Muito mal de tomar um banho. A gente consegue tirar uns 15 mil, 20 mil em 10 dias de festa. É o que eu falo. Muita gente sobrevive dessa renda durante muito tempo, porque depois do carnaval a rua começa a ficar mais fraca mesmo. Então é dali que vai conseguindo manter as contas até a rua voltar a dar dinheiro de novo. Então a minha renda com certeza seria muito maior. E eu acho que, claro, a gente tem várias pessoas prejudicadas pelo cancelamento do carnaval. O ambulante, ele é o mais prejudicado com o cancelamento do carnaval, porque ele é quem tem menos recursos, entendeu? E ele é o mais esquecido e o que menos ganha ajuda. Eu acho que esse áudio da Aline deixa bem claro que a desigualdade atinge muito, né, as pessoas, né? A gente é desigual até nisso, né? Quando a gente cancela uma festa, a gente atinge pessoas de forma muito diferente, né? Até a Folha, essa semana, tem uma reportagem que fala especificamente do carnaval das festas privadas, né? Virou, acho que talvez, o que vai acontecer esse carnaval, né? Com ingressos que custam até R$700. E com certeza essas festas privadas vão estar sem ambulantes e com muito champanhe rolando, né? Então, são as desigualdades. Um ambulante sofrendo pela falta de renda do carnaval e outras pessoas
pessoas faturando, né, ganhando muito dinheiro com essas festas, né? E até teve uma ida do prefeito Eduardo Paz, do Rio de Janeiro, ele foi o programa Roda Viva, e ele disse que o carnaval, ele foi claramente pela primeira vez, ele falou que o carnaval do Rio foi cancelado principalmente pela pressão das grandes empresas patrocinadoras, que elas não queriam ter a marca delas, né, associado diretamente a um evento e poderiam ser cobradas pela mídia depois, pela população, né, com vídeos das pessoas se aglomerando na rua e com a marca estampada atrás. Então você vê que foi uma decisão que muita gente usa assim, não, foi uma decisão científica, pautada nos dados, que estava aumentando a contaminação pela variante Ômicron e tal, e não foi bem assim, né? Então acho que as grandes marcas ajudaram a cancelar o carnaval, ou adiar o carnaval do dia que ele ocorre normalmente, mas mantiveram o carnaval, né, na meia luz dos clubes e nos hotéis de luxo. Lá tudo pode, né? Lá tem as regras mínimas, mas como o Luciano falou, você exigir máscara de uma festa lotada de carnaval num ambiente fechado, pessoas bebendo e fazendo outras coisas, que a gente sabe muito bem, né? Porque o carnaval é isso, né? Gente, por favor, sem pudores, é muito difícil, né? Então acho que quem perde mesmo com essa decisão é a cultura popular, né? E a população que depende dessa festa popular diretamente. E eu acho que como aqui no Meandros a gente sempre gosta de não terminar só falando, só reclamando, a gente gosta de propostas, então eu vou colocar aqui algumas, que eu acho que são bem simples e até baratas, né? Primeiro, máscara de qualidade para os ambulantes e para os foliões. Por que não a campanha de máscaras PFF2, que a gente sabe que são as melhores e que são baratas em grande escala, distribuir para os ambulantes, treinando, claro, e para os foliões. Você imagina no meio da festa, no carnaval, PFF2 coloridas, né, purpurinadas, PFF2 que são estampadas com logotipo de empresas até, por que não? Campanha de vacinação em massa atrelado à folia, né? Claro, por que não? Né? Você pode ter, né, regiões com folia, com blocos e também com unidades destacadas de postos de saúde, vacinando a população. Esse público-alvo jovem é muito importante, né? Isso ser porque o público jovem agora está na fase de segunda dose, terceira dose, então a gente precisa manter essa taxa deles de imunização alta. Então, campanhas de vacinação associadas à folia são muito importantes. E, claro, um cadastro, treinamento e apoio financeiro de verdade aos ambulantes, porque o apoio financeiro, dessa vez que algumas prefeituras deram, inclusive no Rio de Janeiro, foi, né, assim, quase não dar apoio, né? Então, você cadastrar eles, entender esse público que é muito importante, o trabalho deles, treinar em relação a essa variante, né, em relação à pandemia, como eles têm que abordar, como trabalhar, o uso de EPIs, né, que são esses acessórios que ajudam eles a trabalharem melhor, essas máscaras respiratórias, não só uma máscara de pano caída no queixo, isso é muito importante. Enfim, propostas a gente tem, né, como eu coloquei aqui, eu não inventei a roda aqui, né, isso são propostas fáceis de implementar e que todo mundo sabe que como deve trabalhar dessa forma, né, mas o caminho simplesmente, com certeza mais fácil, é você simplesmente ignorar o problema, para não ficar feio com os patrocinadores e liberar as festas privadas regadas a champanhe, né, e com esses ingressos de R$700, né, então isso é um caminho sempre muito mais fácil, você fechar o olho pro problema, você tirar o emprego de muita gente, tirar a renda de muita gente que já está com uma renda muito baixa ao longo da pandemia e você liberar as festas privadas, que quem vai ganhar com isso são só os patrocinadores. Antes das nossas recomendações, a gente gostaria de fazer um anúncio importante. Para quem ouviu o nosso episódio 0, onde nos apresentamos, com certeza percebeu que nós estávamos em 3 homens e 2 mulheres. E a gente queria mais uma mulher para nossa equipe. E fomos atrás e recrutamos a Beatriz, que ela vai se apresentar para vocês agora e vai comentar um pouquinho da guerra que começou hoje entre Rússia e Ucrânia. Mais especificamente a Rússia invadindo a Ucrânia, né? A Ucrânia se defendendo. Mas a Bia vai poder falar com muito mais propriedade sobre isso. E a gente não esqueceu do tema, a gente só quer ter um pouquinho mais de calma e esperar os eventos acontecerem um pouco mais para a gente poder comentar o embasamento. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Beatriz Alves, eu sou formada em Relações Internacionais pela UFRJ e atualmente eu faço mestrado em Ciências Sociais com ênfase em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A minha área de pesquisa é voltada para a segurança alimentar e eu trabalho também com questões ligadas a políticas públicas, à cooperação internacional e às organizações internacionais. O Meandros é minha primeira experiência com a divulgação científica e é uma honra muito grande estar aqui com um time como esse. E como internacionalista de plantão aqui no Meandros, eu não posso deixar de comentar um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos envolvendo a Rússia, a Ucrânia e os países do Atlântico Norte. Esse com certeza é um momento muito delicado para a política internacional e essas ações dos últimos dias, elas envolvem questões muito diversas e complexas, que mexem com identidade nacional, com poder, com questões de segurança, de abastecimento energético e de militarização. Essas ações militares russas na Ucrânia, elas estão trazendo à tona debates muito importantes sobre a nossa configuração global e também sobre a interseção entre a política nacional e a política internacional. Como essa é uma situação
situação que ela ainda está se desenvolvendo e ela possui tantas nuances, a gente aqui no Meandros optou por não abordá-la nesse episódio. Nós temos uma preocupação muito grande com o compromisso que a gente firmou em fazer uma divulgação científica que dialoga com o debate público. E para isso a gente vai sempre prestar atenção em trazer informações concretas que possam contribuir para essa conversa. Assim como vocês, nós estamos acompanhando professores, pesquisadores e jornalistas que têm experiência na área, que têm acompanhado as questões geopolíticas e históricas da Rússia e da região, e nós vamos com certeza contribuir para esse debate na próxima semana, trazendo um pouco mais de detalhes sobre o desenrolar dessa situação. Então, agora vocês estão propriamente apresentados para nossa sexta elemento. Vamos para as nossas recomendações. Hoje a gente vai começar as recomendações pegaiana. 2 temas pesados, né? O primeiro tema especialmente triste, o segundo tema a gente poderia estar falando de algo feliz e não tá. Então eu fiquei me perguntando o que eu poderia indicar para trazer um pouco de felicidade para esses coraçõezinhos que estão nos ouvindo. E eu não posso deixar de falar de um filme que sempre me anima, que sempre me traz muita alegria, que é o Divertidamente, da Pixar. É maravilhoso. É uma animação e eu acho que eu fiz esse link porque o filme ele tem figurinhas coloridas e aí me remeteu a carnaval. Basicamente, vou tentar não dar muito spoiler, mas se passa sobre a história de vida de uma criança que tem uma reviravolta na vida dela. O filme trata da perspectiva da cabeça dessa criança, né? Que é controlada por várias emoções. A alegria, a tristeza, o medo, o nojinho e a raiva. E assim, é de uma criança, mas poderia retratar qualquer pessoa adulta. Eu acho impressionante como o filme, ele representa a todos nós. E é muito legal, é muito bem feito, é extremamente divertido, é lindo de ver e eu recomendo demais. Bom, seguindo essa linha de recomendações mais leves para vocês se distraírem, carnaval aí, né? Se você for pra praia ou se for ficar em casa, ou você for pra algum lugar encontrar amigos, óbvio, em segurança, mas se tiver um tempinho na beira da piscina, pegando um sol, dá uma lidinha. Recomendo muito os livros, né? São 13 livros chamados Crônicas Saxônicas, o Bernard Cornwell. E é legal porque são livros, são romances históricos e eles são muito fluidos de ler. Você lê, quando você empolga, você lê um livro de 300 páginas em 1 ou 2 semanas e flui muito bem, é super divertido, é interessante. Tem um pouquinho de ficção, mas tem um pouquinho de história. E também tem a série produzida pela BBC e pelo Netflix, que vai sair a última temporada, 5ª temporada, agora no dia 11 de março. Mas se você é daqueles que gosta de ler o livro antes de ver a série, então vai ler o livro. Todos os livros já foram publicados. Eu gosto. Eu gosto de ler o livro antes da série. É bom, né? Porque a gente imagina as coisas, né? Eu acho bom demais ler antes. Muito bem. Luiz, sua recomendação. Bem, a minha recomendação hoje não é leve, mas eu acho que é muito importante. Eu recomendo muito hoje, quem puder ajudar, quem puder participar e até, assim, tentar divulgar a vaquinha para Geisa Ponte. Para quem não conhece, eu também não conheço pessoalmente, mas conheço no Twitter já há algum tempo, né? É uma astrônoma, ela é uma cientista sensacional, divulgadora de mão cheia e cuida ainda de doguinhos, né? Então não tem como a pessoa ser ruim, a pessoa que reúne todas essas boas características, né? E ela é mais uma vítima da tragédia de Petrópolis, que a gente comentou aqui ao longo do programa, né? Ela perdeu, né, assim, boa parte, né, dos itens pessoais dela, era na casa onde ela morou, passou a infância, ela saiu de casa para estudar, mas o pai dela ainda morava na casa, então ela realmente passou por uma tragédia, foi retratada inclusive na Folha, a gente bota aqui na descrição do episódio essa reportagem que ela fala o que aconteceu, o que ela faz com mais detalhes, e como eu falei, nessas tragédias pessoais, assim, é muito difícil você conseguir repor, né, conseguir repor de alguma forma, então a gente pode simplesmente ajudar ela a financeiramente tentar retornar para ajudar os cachorros que ela cuida, para reconstruir a casa dela, mas a gente sabe que uma tragédia dessa muda a vida da pessoa, né? Então o que eu posso só fazer é desejar melhoras para ela, que isso vai, com certeza a parte física vai passar e que ela consiga reestruturar a cabeça dela, da família dela, ela conseguir passar. Então, beijão aí, Geisa. A Geisa é uma amiga pessoal minha, né? Ela é uma veterana minha na astronomia e eu sei que ela não vai ouvir esse episódio quando ele for lançado, porque, enfim, ela tá no meio dessa tragédia toda, mas se um dia ela ouvir esse episódio, Geisa, um abraço muito forte em você, conta com o nosso apoio, um beijo e um beijo nos 6 doguinhos, que eles são maravilhosos. Eu também não conheço a Geisa pessoalmente, mas a gente se conhece de Twitter, né, e da divulgação científica, então fica o meu abraço aqui pra ela também, e também fica a nossa solidariedade
solidariedade a todas as pessoas vítimas aí dessa tragédia em Petrópolis e também todas as pessoas vítimas das outras tragédias no sul da Bahia, em Minas. A gente tenta fazer o possível aqui, falando sobre esses assuntos, provocando, e quem puder ajudar, né, claro, façam doações para pessoas, para centros, para associações que vocês sabem que vão ajudar quem está precisando. Então, esse foi nosso segundo episódio. Abraço para todo mundo e até semana que vem. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau, gente. E se forem sair no carnaval, tentem usar a máscara, né? Só tira quando for beber aquela cervejinha ou então dá um beijinho mesmo, né? Que seja. Mas se protejam. Sigam o Meandros no Twitter, @meandrospodcast. Se inscrevam em sua plataforma de podcasts preferida e no YouTube, se você preferir nos ouvir por lá. O Meandros é produzido por mim, Luciano Queiroz, Renata Fontaneto, Luiz Bento, Ana Martins, Beatriz Alves e Vitor Nascimento. A edição de som é do Thiago Miro e o tema do programa foi composto e interpretado pelo Gustavo Heineken e Henrique Andrade.